Bem-vindo ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros, das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto. Se você é fã ou quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido. Voltamos a seguir a nossa vinheta. No vídeo de hoje, começamos a nossa segunda temporada ou segundo ano do canal. E nada melhor do que começar com o maior super-herói já criado e também meu preferido dentro da DC Comics, que é o Superman. Vamos analisar esta belezinha aqui, que é Para o Alto e Avante. Esta história em quadrinhos, ela foi publicada originalmente nos Estados Unidos, em 12 edições, em parceria da DC Comics com a rede de supermercados Walmart. Posteriormente, as histórias foram reunidas num encadernado apenas. Para o Alto e Avante, tem roteiro de Tom King, que, entre outras HQs, escreveu para o Batman, Estranhas Aventuras, Senhor Milagre, Visão, Xerife da Babilônia e Rorschach, que é uma história em quadrinhos que se passa no universo da série de televisão da HBO, o Watchmen. A arte ficou a cargo de Andy Kubert, que já desenhou 1602 em parceria com Neil Gaiman, histórias dos X-Men, Batman, Cavaleiro das Trevas 3, A Raça Superior e a minissérie Ponto de Ignição. A arte final ficou a cargo de Sandra Hope, as cores de Brad Anderson e a tradução de Léo Camargo para a edição brasileira. Léo Camargo trabalha na editora Panini. E esse encadernado, ele veio a ser publicado em 2020 aqui. Vai ter tamanho de 26,5 centímetros por 17,5 e lombada de 1 centímetro. Os lombadeiros vão ficar muito tristes se eu não mostrar. É quase um fetiche aí para eles a lombada. Do que trata a nossa história? Superman, ele vai receber um chamado do Batman que lhe diz que uma família foi atacada. Um casal e 4 filhas adotivas. O casal e 2 dessas filhas foram assassinados e uma delas está internada num hospital, acabou sobrevivendo ao ataque e Superman vai prontamente visitá-la. E lá ele descobre que a outra menina, de nome Alice, foi raptada por seres alienígenas e levada para o espaço. Ele vai pedir ajuda ao Lanterna Verde Hal Jordan, afinal está mais na área dele, junto com a tropa dos Lanternas Verdes, que é procurar a menina nesse espaço enorme. E Superman acaba descobrindo que os seres que raptaram Alice utilizaram uma versão pirateada de um raio chamado raio Zeta.
Esse raio, para quem não está familiarizado com o termo, apareceu nas páginas do aventureiro espacial Adam Strange. E esse raio, ele ajuda o personagem a percorrer a distância através quase que de um teleporte entre a Terra e o planeta Ram. E nisso o Lanterna lhe diz que a situação da menina não é fácil e a tropa dos Lanternas Verdes está procurando por ela. Mas uma frase do Lanterna acaba deixando o Superman meio que ressabiado, que ele diz o seguinte: mas sabe como é, o universo é bem grande e nós somos bem pequenos. Então, por esta frase, o Lanterna Verde deixa o Superman numa dúvida se ele deve ou não salvar a menina. É uma dúvida moral que vai se instalar no íntimo do Superman. Por que uma dúvida moral? Porque Superman ele tem aí uma grande responsabilidade, não se não por milhares, mas também por milhões. E se ele sair em busca dessa menina, como ficará o planeta na sua ausência? Compensa deixar o planeta que ele tanto defende simplesmente por uma menina e ir atrás dela? Então essa dúvida vai persegui-lo. Logo em seguida, o Superman ele vai procurar aí a opinião do Batman, que na história não aparece. Ele vai, aqui na história não, nesta página que ele vai conversar com o Batman, ele não está ali, mas nós sabemos que é ele por conta dos recordatórios, e nessa página nós temos o Superman salvando o planeta do choque com um meteoro. Então ele está ali afastando esse meteoro que está em rota de colisão com o nosso planeta, reforçando a ideia da sua responsabilidade para com a Terra. E começa da seguinte maneira: o que eu, diz o Superman. E logo em seguida vem o Batman dizendo o seguinte: faça o que eu faço em solo, mas você faz lá no alto. Vá a Ram, siga as pistas, solucione o mistério. Ajude a menina. Bruce, não é tão fácil, diz o Superman. Isso levaria semanas, meses, e seria só o começo. Eu tenho responsabilidades aqui. E o Batman diz: assim como eu. É por isso que eu vou ficar. Mas há uma diferença entre você e eu, entre você e todo mundo. Nós somos nós. Você é o Superman. Mesmo assim, o Superman, ele não se convence dessa empreitada e em outro momento ele vai conversar com o seu pai terrestre ou terreno, quando nós temos aí uma analogia entre o mito do Superman e alguma coisa que é messiânica e, digamos, mosaica. E temos então uma página que o Superman está na sua identidade civil ou humana, Clark Kent, conversando com Jonathan Kent, que é o seu pai terrestre ou terreno.
E os dois estão parados em frente a uma cerca, observando o pôr do sol. E Clark Kent começa o diálogo da seguinte maneira: não tenho o que fazer. Eles precisam de mim aqui, pai. Acho que sim. Clark Kent diz: quem sabe o que vai entrar no nosso caminho? Tudo pode ir pelos ares. Amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Preciso segurar as pontas. Não posso sair voando atrás de uma menina. E o pai diz o seguinte: não, acho que não. Clark Kent, logo em seguida: e toda a tropa está procurando por ela. Eles podem fazer mais do que eu. Eles vão encontrá-la. Acho que vão. Quer dizer, ou não. E aí, bom, a menina não vai ser encontrada. Vai ficar lá no alto, sozinha, machucada talvez, com medo, esperando e esperando. Criando esperança. Você sabe que criança sempre tem esperança. Foi essa a lição que você me ensinou, filho. Você tinha todos os problemas do mundo, mas sempre teve esperança. E ela também vai ter, não importa o quanto ela esteja perdida. Vai pensar: está tudo bem, alguém vem me salvar. Vale destacar aqui que, ao conversar com o Batman, este personagem, quando ele veste a sua capa e seu uniforme, ele transcende para outro nível de entendimento e também de aspecto filosófico, de herói e não apenas humano. Assim como quando Superman fala com seu pai, ele está pedindo um conselho para um outro nível, que faz parte dele, que é o nível humano. Claro que Superman é Superman e ele decide ir atrás da menina e salvá-la, mesmo que ele não saiba para onde ela foi levada. E a primeira parada que nós vemos na história é no planeta Han, que é onde é o lar da civilização que criou o raio Zeta, e ele vai atrás de informação que possam lhe dar uma direção. E nisso, Superman ele vai ser ligado a um supercomputador que recebe todos os dados, mapeia, armazena toda e qualquer informação gerada pelo raio Zeta, seja ele a versão original feita no planeta Han, seja qualquer raio que foi pirateado, toda a informação vai para esse supercomputador. E ele descobre que apenas um supercérebro é capaz de processar todas as informações ou todos os dados. Aqui vemos um dos superpoderes do Superman, que é o seu cérebro ou supercérebro em ação. É o roteirista Tom King nos relembrando desta particularidade que muitas vezes as pessoas esquecem que ele tem. E nisso, quase ficando louco com a quantidade de imagens, memórias entrecortadas, tudo que ele está observando com as suas próprias memórias. Então há um jogo aí de informação com as memórias dele. E Superman acaba descobrindo a direção e parte em busca da menina. A primeira parada, logo a seguir a Han, é o Superman sendo desafiado para uma luta de boxe
por um personagem que, teoricamente, nunca apareceu em histórias em quadrinhos, que é um mercenário alienígena chamado Maitio. E essa luta, ela, no seu transcorrer, é uma clara homenagem a uma outra que o Superman já teve com Muhammad Ali. E é uma história em quadrinhos bastante tensa, que ele apanha bastante, e aqui nos é mostrado essa grande força moral e o determinismo do Superman. Também apresenta um lado divertido, que é mostrado numa página que eu já vou falar aqui para vocês. Então ele está ali no corner, sentado no seu banquinho, sendo auxiliado por 2 treinadores. E um deles diz o seguinte para o Superman: o que você está fazendo lá? Dançando? Isso aqui não é baile de formatura. Ele não é sua paquera. Levanta essas mãos aí e apaga aquele idiota. Olha só para ele. Maitio. Quem é Maitio? Um Zé Ninguém, mercenário desconhecido. E quem é você? Caramba, você é o Superman. E essa página nos mostra exatamente isso, a força e o determinismo do personagem. Logo em seguida, a luta, temos Superman sendo resgatado no espaço por uma raça alienígena, e um dos integrantes dessa raça alienígena tem o dom da empatia. Então ele se liga psiquicamente ao Superman e acaba descobrindo coisas bastante íntimas dele. Mas ele também tem o dom de curar qualquer doença ou qualquer ferimento. E nisso, para esse personagem, ele vai ter ali um dilema moral, que é: se ele usar os seus poderes, principalmente de cura, ele pode ser levado à morte. Mas, em contrapartida, se ele não utilizar esse dom da cura, ele estará levando alguém à morte. E, nesse caso, como podemos pensar numa metáfora sobre dons que as pessoas têm, esses dons aparecem, entre aspas, gratuitamente. O ser, se ele deixar de usar esse dom, ele deixa de ser altruísta, abnegado e condena alguém a esse destino que é a morte. O que fazer? O que você faria, caro leitor, nessa situação? Vamos fazer aqui um pequeno adendo sobre o Superman, lembrando que ele não está nessa realidade para resolver todos os problemas. O principal ali é ajudar na medida do que é possível. Como um ser poderoso ou super poderoso, e ele é o ser mais poderoso desse universo, digamos, ficcional, ele poderia ser tratado como um deus, se ele o quisesse. Ele vai viver entre humanos, vai respeitá-los, aceita o livre-arbítrio desses humanos, por conta dele também ter esse livre-arbítrio. Entretanto, diferentemente de Deus,
Superman, ele intervém quando possível. Ele decidiu fazer o bem, digamos assim, o bem maior, e ele poderia ter seguido o caminho do mal, poderia ter se tornado, querendo ou não, o mal supremo desse universo. Ele não o fez, mostrando o quão grande foi, digamos, a educação que ele recebeu dos seus pais. E aqui eu vou tirar um pouco daquela frase que existe por trás do Superman, que ele defende a verdade, a justiça e o modelo de vida americano. Vamos tirar essa última parte. Então, é importante que ele recebeu essa educação desses pais, que lhe deram uma grande base moral. Ele aprendeu a fazer julgamentos e isso é importante na vida dele. Mas não apenas os pais. Temos que lembrar que uma educação de uma pessoa é feita também com as amizades que ele vai desenvolvendo aí ao longo da vida. Então, nós temos nesta situação essa base, digamos, moral e educacional do Superman. E ele não renegou ou nunca renegou essa base. E se ele o fizesse, ele deixaria, querendo ou não, de ser um super-herói. Superman, então, escolhe esse caminho do altruísmo, da liderança, da coragem, da fé. Nesse caso, podemos tirar aí a questão da fé não religiosa, mas de que ele tem fé na humanidade, naquilo que ela pode tornar-se, naquilo que ela pode desenvolver de melhor para o planeta. Além do que, ele tem aí a questão do bem comum e, já frisado anteriormente, da maior responsabilidade com o planeta, embora ele seja um ser alienígena. Não podemos nos esquecer que antes de termos a célebre frase que foi proferida ali nas páginas do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, o Superman já tinha isso embutido na sua personalidade, incorporado à sua personalidade ao longo aí das décadas, muito antes do Homem-Aranha. Super-heróis, eles podem inspirar aos seus leitores. Nós sabemos aqui que o Superman, ele não é da Terra, mas ele tem um carinho muito grande por este planeta. Por isso, esse momento de inspiração. É por isso que eu gosto do personagem. Às vezes, super-heróis podem ser maltratados por editores, roteiristas, desenhistas, e aqui, neste caso, desta história em quadrinhos, isto não acontece. O que não quer dizer que não há alguns problemas na HQ que nós vamos comentar mais à frente. Então, aqui Superman nos dá uma mensagem de pertencimento, mesmo que ele seja um alienígena. Ele tem a aparência humana e, graças a humanos, ele também tem sentimentos bastante humanos, embora tenha também um lado kryptoniano que faz parte da sua personalidade. Embora ele seja kryptoniano, ele se fez aqui na Terra. E quando ajuda alguém, ajuda
também a si mesmo. Muitos leitores podem se sentir afastados ou não se conectarem com o Superman, mas quando entendemos o seu conceito, podemos dizer que é algo que vai nos inspirar e também aquilo que podemos aspirar com as suas aventuras. Apesar das contradições que porventura alguém pode levantar, principalmente quando se refere às aventuras e fala, olha, Superman resolve tudo com os seus punhos. Nesse caso, temos que lembrar que é uma metáfora, que ele está ali pegando aquele problema na mão, e se vocês analisarem as características dos seus antagonistas, tem a ver exatamente com os problemas que qualquer ser humano muitas vezes acaba passando nessa nossa realidade. E podemos entender então que esse inimigo é relacionado a algum problema, visto que o Superman está nos inspirando a pegar aquele problema e tentar resolver da melhor maneira possível. É assim, felizmente ou infelizmente, que uma história em quadrinhos com super-heróis pode se tornar dinâmica para poder ser lida até o seu final. E por ter grandes poderes, não devemos esquecer que o Superman sempre vai fazer julgamentos, e esses julgamentos são sempre acima do que qualquer ser humano faria. Ele deve, além de saber, também como usar esse julgamento. E Tom King, que é o autor da história, nos faz recordar isso ao longo dela. Temos algumas questões envolvendo ética, moralidade e situações em que levam o personagem a pensar para que caminho ele deve seguir ou que atos ele deve tomar. E a ética, ela lida exatamente com isso, com aquilo que devemos fazer, como devemos ser e como viveremos a partir do que nós somos e do que fazemos. Em última análise, as escolhas que vamos tomar ao longo da nossa vida e que também nos definirão a partir do momento que tomamos essas decisões. E essas escolhas nos levam a pensar sobre benefícios, prejuízos, decisões, atos que estamos tomando, a tentativa de trazer ou de buscar um padrão moral acima do que nós somos, nos leva também a questionar quando vamos nos comparar com outros seres e se esse ser está acima de um nível moral ou ele tem uma virtude elevada, vem sempre a pergunta: o que esse ser faria em determinada situação? E o Superman, lembremos que antes de tomar a grande decisão desta HQ, que é sair em busca da menina, ele foi atrás dessa resposta através do diálogo que ele teve com o Batman e também com o diálogo que ele teve finalmente com o seu pai. E ao escolher
salvar a menina Alice, ele, no fundo, depois, principalmente da conversa com o Batman, ele sabia que podia ir nessa jornada, podia deixar o planeta, porque eles tinham certeza que outros super-heróis ou heróis que estão aqui no planeta iriam fazer aquilo que ele faz melhor ou que faz da melhor maneira possível, ou seja, responder ao bem comum ou buscar o bem comum. E a conversa também com o seu pai foi essa bússola moral nesta tomada de decisão. Esta história em quadrinhos, ela foi criada para jovens leitores, ali entre, digamos, 10 anos até passando por pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos, vamos pegar aí 20, 22 anos de idade. Mas a história, ela pode ser lida por pessoas de mais idade, claro, e essas pessoas, aqui eu já vou adiantando um pouquinho da minha análise, elas podem tirar, já que elas têm uma experiência de vida maior, podem tirar mais informações do que jovens leitores que não têm essa carga de experiência na sua vida. Pois bem, às vezes a história também vai ser ali um pouco pueril, mas o autor Tom King sabe para quem ele escreve. Ele conhece muito bem aqui o personagem, suas motivações e transmite esse conhecimento ao leitor. Não nos faz ter, aqui nesse caso, empatia pela sua jornada. Mas, como eu disse anteriormente, nem tudo são flores, embora essa história seja muito boa e eu vou discorrer sobre isso mais à frente. Depois dessa jornada em que o Superman encontra-se com aquela raça alienígena, vamos ver aí num momento mais ou menos calmo da vida dele, ele está numa estação espacial em que essa estação ela recebe seres de outros planetas, de outras paragens, exatamente para se comunicarem com os seus entes ou passar informações para seus planetas. No caso aqui, o Superman, ele está tentando entrar em contato com a sua esposa, Lois Lane, para dizer como ele está. Tem ali uma questão um tanto quanto divertida, principalmente com relação à burocracia, que ele não entende alguns aspectos burocráticos da estação, e enquanto espera, ele está também cansado. Outra particularidade é que Superman tem grande imaginação. E, nesse momento, ele começa a criar cenários, a sua imaginação começa a criar cenários em que Lois Lane, que é o grande amor da sua vida, tem aí desfechos não muito interessantes por conta de que nós sabemos que ela é um imã para atrair encrencas. E o Superman visualiza os mais bizarros fins da personagem. Logo em seguida, ele vai parar numa viagem espaço-temporal na Segunda Guerra Mundial, em que ele vai interagir com a Companhia Moleza e com o Sargento Rock, numa
batalha ali com nazistas. Aqui essa história, minha cadelinha, como sempre, essa história, ela é a história mais complicada nesse encadernado. E eu vou também discorrer mais à frente. Logo em seguida a esta história da Segunda Guerra Mundial, vamos ter ali também um outro momento em que Tom King relembra uma história em quadrinhos em que Superman e o personagem Flash vão correr um contra o outro para saber quem é, na verdade, o ser mais rápido do planeta. E, neste caso, esta história ela é trabalhada de maneira intimista por um outro personagem que está envolvido com essa jornada do herói. Não vou entrar em mais detalhes para não estragar a surpresa da HQ. Logo em seguida a ela, vamos ver o Superman preso junto com a sua contraparte humana separada do seu corpo, Clark Kent, num planeta gelado. Aconteceu isso por quê? Porque ele foi atingido por uma tempestade espacial e nesta HQ nós vamos ter aí as duas contrapartes da sua persona interagindo entre si e também vamos perceber o quanto cada uma interfere, digamos, nesse aspecto moral do personagem. Ou seja, Clark Kent, que é o lado humano, e o lado kryptoniano, que inclusive está com uma vestimenta um pouquinho diferente do habitual que nós vemos na HQ, para simbolizar exatamente esse lado alienígena do personagem. Então, Tom King ele está dando um breve jogo de poder que essas duas linhas de personalidade exercem sobre esse todo que nós chamamos de Superman. Temos esse lado, esses dois lados, e cada um deles serve de âncora para o que o Superman é enquanto personagem. Logo após essa história em quadrinhos nesse planeta gelado, Superman vai se deparar com o mal supremo desse universo, que é simbolizado na figura do personagem Darkseid, que sabe que ele, Superman, está buscando essa menina por um determinado tempo, que pode ter se passado aí alguns meses, e nessa busca ele está dizendo para o Superman: olha, eu posso encurtar aí a sua jornada. Mas para isso, Darkseid lhe propõe que ele deve matar um ser virtuoso em troca dessa informação. E nesse momento temos o Superman dirigindo-se a esse ser virtuoso, e fica ali aquela situação. Como o Superman vai resolver esse problema? Ele vai matar ou não esse ser virtuoso? E aqui também não vou colocar nenhum spoiler, mas a última página é muito boa. Quando ele volta para Darkseid, Darkseid lhe pergunta: está feito? Superman diz: sim.
Darkseid diz: é mentira. Se é mentira, então não cumpri a minha palavra. E se é verdade, então não cumpri minha palavra. Seja como for, Darkseid, eu caí. Seja como for, Darkseid, você venceu. Nisso, Darkseid ri. E Superman diz o seguinte: agora, onde está a menina? Logo em seguida, Superman vai achar ou vai saber onde a menina está, e eu vou parar por aqui nessa tentativa de resumo, ok? E instigando vocês, leitores, a procurarem esta história em quadrinhos. Vamos aqui à nossa análise. É uma história boa, em vista do que atualmente está sendo publicado aqui no Brasil e do que foi publicado também nos Estados Unidos na época da publicação desta HQ, ela está bem acima da média. Podemos dizer também que ela foi belamente ilustrada pelo desenhista Andy Kubert, participação aí da Sandra Hope, que com as suas tintas sendo passadas em cima do desenho ou dos desenhos do Andy Kubert, ela foi bastante precisa, sem descaracterizar a arte do desenhista. Com relação às cores do Brad Anderson, ele também nos auxilia na leitura da HQ. Em alguns momentos, ele acaba nos trazendo uma camada narrativa a mais à história, mostrando que quando pensamos numa história que está recebendo cores, essas cores ajudam a contar essa mesma história e também ajudam a trazer um novo entendimento para algumas cenas. Os painéis produzidos pelo Andy Kubert, principalmente aqueles que envolvem trazer a grandiosidade do personagem e também ao personagem, estão bem representados por páginas que nós chamamos de splash pages, que são páginas que são feitas com um único quadro, que esses únicos quadros, ou esse único quadro por página, é bastante evocativo. E quando ele utiliza quadros maiores no meio de quadros de vários tamanhos, esses quadros maiores também trazem essa evocação da grandiosidade do personagem. E outras vezes o desenhista ele traz, através de quadros menores, de quadros pequenos, ele dá uma sensação de intimismo ao personagem ou aos personagens que estão ali na página, sem diminuir, digamos assim, a importância, digamos, desse quadro perante um quadro maior. Geralmente, quando nós falamos em quadros maiores e menores, eles vão ter um grau de importância dentro da história ou dentro da página. Aqui, podemos dizer que, inclusive, os quadros menores têm a mesma importância desses quadros maiores quando estão, muitas vezes, lado a lado. O que eu gostaria que houvesse neste encadernado é alguns roteiros do Tom King para vermos até onde foi o seu trabalho
e aonde começou o trabalho do desenhista, porque muitas vezes o desenhista ele acaba extrapolando um pouco o roteiro do autor. E aqui faltou exatamente isso. Por quê? Porque em alguns momentos, e aí eu vou entrar na questão da história em que o Superman está na Segunda Guerra Mundial, que é a mais problemática, já vou também falar sobre ela, tem ali alguns quadrinhos que deveria haver esse roteiro para nos dar essa visão. O quanto era do autor, Tom King, e o quanto foi de ideia, de ideia do desenhista. Mas isso não vai tirar o brilho do trabalho do Andy Kubert. Ele também soube escolher as angulações, o posicionamento da câmera, lembrando, desculpe novamente, lembrando que ele é um profissional aí já bastante tarimbado, ele tem décadas de prática. E ele também, nesse momento, em alguns momentos da HQ, ele nos causa estranhamento, principalmente lá para o final, quando é mostrada a menina Alice capturada pelos alienígenas e ela está com grilhões prendendo-a. E quando você olha, você pensa assim, que desproporcionalidade está acontecendo nesta página? Porque estão usando esses grilhões desse tamanho para segurar uma menina. E nesse caso temos que lembrar também do nome da menina. Ali está acontecendo uma metáfora visual. Procure aí o significado do nome Alice para você ter aí digamos, um nível de entendimento um pouco maior quando se mostra a menina com esses ferros que aprendem. Outra questão, já tinha dito um pouco sobre Tom King conhecer o personagem, então ele tem esse mérito de nos apresentar o Superman sabendo escolher, como eu vou dizer, os elementos que foram sendo inseridos ao longo das décadas no personagem. E nesse caso, o Tom King ele soube escolher exatamente aqueles elementos que importavam para serem colocados nesta história. E lembrando, ou fazendo um parênteses, esta história ela não foi contada, embora eu tenha feito aí um pequeno resumo, cada capítulo não é linear. Muitas vezes depende da atenção do leitor para pegar o que está acontecendo, que é um processo que nós chamamos de elipses narrativas. E esse processo que o Tom King está utilizando deixa a HQ bastante dinâmica na sua apresentação para o leitor, principalmente quando ela precisa nos dar esse senso de urgência e também nos dar a sensação de calmaria. Mérito do Tom King, por conta aí já de saber como funciona a linguagem. Muitas vezes autores não sabem como funciona a linguagem dos quadrinhos, ou
a narrativa gráfica, digamos, que seria a palavra mais correta. Como a história, ela tem aí uma carga filosófica, como já dito anteriormente, pessoas com mais idade, com mais experiência de vida, podem aproveitar mais o subtexto que há nesta história em quadrinhos. E falando nesse subtexto, acredito que a única história em quadrinhos que vai destoar no geral aqui, e que se ela fosse cortada da HQ, é a história em que o Superman está na Segunda Guerra Mundial interagindo com a companhia Moleza e o Sargento Rock. Nela, nós vamos ter aí essa exaltação do lado americano do herói e também dos outros personagens, principalmente do Sargento Rock, nos dizendo que o verdadeiro herói do mundo é o americano. Claro que a gente também não pode esquecer que existe aí um trabalho de editoria do próprio Tom King, que, até onde se sabe, trabalhou para a CIA na invasão ou após a invasão do Iraque, e isso acaba se refletindo também no seu texto. Então nós temos o Superman nesse momento também lutando com os nazistas, e num dos quadros acaba, no momento, digamos, de raiva ou de fúria, mas não uma fúria, a gente sabe que se o Superman ele se solta, nenhum ser humano aguenta um peteleco que ele dê. E ele, nesse quadro especificamente da história, nós estamos vendo os respingos de sangue jorrando ali na nossa visão. E por mais que os nazistas não fossem os melhores seres humanos, eu, enquanto leitor da HQ, não acho que o Superman atuaria de maneira tão desproporcional em termos de força para com os nazistas retratados aqui nesta história. Outra questão é a retratação, digamos, do Clark Kent, que aparece nessa parte dessa jornada, e especificamente na Segunda Guerra Mundial, o Superman chega ali meio que catatônico, sem memória, e quando ele é colocado em vestes humanas, milagrosamente está ali com seus óculos na forma de Clark Kent. A grande questão é, por quê? Afinal, Clark Kent só existe para ser um disfarce do Superman. Para as outras pessoas é como se fosse é uma identidade secreta, e ele usa os seus óculos para não ser identificado pelas pessoas que convivem com ele. E como ele voltou à Segunda Guerra Mundial, teoricamente ele não existe. Então não haveria necessidade, por exemplo, de ter um óculos no seu rosto, né? E para fazer essa diferenciação, bastaria dizer que ali está um ser humano. E também temos uma incoerência nessa HQ, que enquanto o Clark Kent está nessa guerra, é feita uma tentativa dele usar uma arma de fogo, e ele acaba se recusando.
Logo depois, Superman acaba recuperando a memória e aí é que vem um discurso que destoa daquilo que foi mostrado anteriormente, ou seja, Superman indo com toda a força contra os nazistas. Para quem conhece o personagem, isso vai causar uma dissonância ou vai destoar de tudo que já foi mostrado anteriormente do personagem até aquele momento e também vai destoar daquilo que vai ser contado logo depois dessa HQ. E nesse caso, eu acredito que faltou um cuidado do editor, um cuidado do autor no momento de revisar esse capítulo da história. Que se nós cortarmos, ele não vai fazer falta. Pode passar batido para uma criança que está tendo contato com o personagem, uma pessoa que não conhece o personagem e principalmente os seus conceitos, mas para alguém que conhece minimamente Superman, isso fica bastante evidente nesse momento da HQ. E o que podemos dizer é que Tom King, tirando essa história que eu acabei de comentar, ele faz um trabalho bastante acima da média, conhecendo o personagem, a sua mitologia e as questões, digamos, filosófico-morais que há por trás do conceito Superman e de toda a sua persona, seja a parte humana, seja a parte kryptoniana. É uma história que pode ser dada de presente para alguém e esse alguém, se for uma pessoa com mais experiência, poderia compartilhar dessa experiência com esse jovem leitor durante a HQ e, querendo ou não, abre-se aí uma linha narrativa, um entendimento em nível superior do que está sendo mostrado apenas na HQ para jovens leitores. Então eu sugiro, se ela for dada de presente, que a pessoa que esteja dando de presente também converse com esse jovem leitor e compartilhem experiências de vida, fazendo perguntas a respeito da HQ para esse jovem leitor. Pois bem, chegamos aí ao final de mais uma resenha, uma crítica a uma história em quadrinhos. Não esqueçam de comentar aí na nossa área de comentários, também de maneira respeitosa, o que acharam deste vídeo. Se curtiram, clique aí no joinha, compartilhe, faça ou ajude o canal a se tornar cada vez mais relevante na plataforma. Ajude a divulgá-lo, por favor. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.